E aí, beleza, galera? Meu nome é Wendel Pedra e hoje vamos falar de um assunto seríssimo: plano de carreira. Onde você se enxerga daqui 10 anos? Curtiu? Então vai na raça! Então, galera, como dito no começo, hoje vamos falar sobre plano de carreira. Eu queria trazer aqui visões muito diferentes do que o mercado trata, tá? Se você for procurar na internet, a grande maioria olha quando você diz plano de carreira para onde você pode chegar na empresa, o que você tem que fazer para melhorar seu cargo lá dentro. E não, o que eu estou falando aqui é plano de carreira mesmo. Como você está hoje e como você pretende estar daqui a um período. Então, vamos pro vídeo. A primeira coisa a se fazer para conseguir entender melhor sobre plano de carreira é furar a bolha. O que isso quer dizer? Quando você cresce, você tem uma estrutura familiar, você tem uma região onde você mora e você tem a convivência das pessoas nesse ciclo. Isto é uma bolha. Você normalmente vai encontrar com as pessoas falando sempre da mesma coisa, pensar muito da mesma forma, porque seu pai pensou assim, sua mãe pensou assim, a sua família pensa assim, seus amigos, enfim. Você está dentro de uma bolha. E é importante você entender isso, porque para você chegar em alguns objetivos, você tem que romper essa bolha. Eu quero me tornar um professor. Você frequenta a escola e você conhece professores. Só que aqueles professores estão dentro da sua bolha. Você tem que procurar modelos de professores. Você tem professor na sua região, dentro da sua bolha. Você tem professores nas regiões do lado da sua cidade, enfim. Você tem de faculdades, você tem de cursos, você tem N modelos de professores. Se você não entender isso, você vai ficar preso a um modelo único, fazendo a mesma coisa que os professores que você não gostava. A grande maioria dos profissionais querem aquela profissão, mas não fazer igual às pessoas daquela profissão. Você olha aquilo, deseja aquilo, mas não da mesma forma. Você pensa, vou fazer diferente. Mas se você não tiver referências diferentes, vai fazer a mesma coisa. Então, romper a bolha é importantíssimo para que você tenha novos conhecimentos, novas visões e aplique isso na sua trajetória. Você continuar com a mesma visão do que você tem, provavelmente você não vai chegar nos seus objetivos. Nós nos boicotamos muito. Sempre a gente pensa, aquilo não é para mim, eu não vou conseguir fazer isso. Mas sempre foi assim. Quando na verdade nós deveríamos pensar assim, é para mim sim, eu nasci para isso. Você tem que vislumbrar aquilo como se você tivesse nascido. Vou tentar até conseguir. Não interessa se você sabe, aprende, faça. E o famoso sempre foi assim, mude também a percepção. Não foi sempre assim, alguém um dia inventou isso. E por que eu não posso trocar? Um dia isso pode acabar. E se isso acabar, eu quero mesmo morrer sabendo que eu poderia ter feito diferente? Então, esses são formatos de você começar a mudar o modo de pensar e romper a sua bolha. Outra forma de você romper a bolha é você escuta música, mas sempre a mesma música. Você lê livro, mas sempre o livro que você gosta. Porque sempre ir ao mesmo lugar. Estou falando aqui com vocês, mas isso é uma dificuldade minha. Eu fui em algum lugar e eu gostei, eu fico com aquilo, putz, eu vou lá de novo, por que eu vou em outro lugar para saber se eu gosto ou não? Mas aí é um problema. Às vezes eu deixo de conhecer vários lugares bacanas porque eu estou indo sempre no mesmo lugar. Vai visitar? Visita um lugar, putz, curtiu, legal? Deixa eu olhar outros lugares para ver, talvez eu goste também. E se eu gostar, são 2, 3, 4, 5 infinitos lugares que você vai poder ter como referência de lugares que você gostou. E isso você vai colocar também no seu dia a dia. Essa é mais uma forma de você romper a bolha. Ficar estagnado no mesmo modo de pensar e agir não vai te levar para lugar nenhum diferente da onde você está. Defina metas. Há uma frase muito famosa no livro da Alice no País das Maravilhas que diz algo mais ou menos assim: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. O que isso quer dizer? Se você não tem uma meta, que diferença faz o caminho que você está seguindo? Agora, se você quer alcançar um objetivo, então você tem que definir esse caminho. Uma forma legal de você fazer isso é você se perguntar algumas coisas, por exemplo, onde você se enxerga daqui 10 anos? O que você pretende estar fazendo daqui 10 anos? Como você vai fazer isso?
Essas perguntas são básicas, mas eu quis trazer essas 3 porque são simples. Se você não conseguir pensar como você vai estar daqui 10 anos, você está pensando da forma errada. E se você está olhando para um plano de carreira, para ser alguém no futuro, 10 anos ainda é pouco, tá? Às vezes em 20 anos você consegue objetivos que você nunca imaginou. Se você desenhar 1 ano, 2 anos, a dificuldade é muito grande de você chegar. Até porque, se fosse fácil, todo mundo chegaria e você não ia estar aqui. Entendeu a máxima? Se fosse fácil, você nem estaria aqui com a gente. Então, a partir das 3 perguntas, você vai desenhar o seu caminho. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que seu objetivo é estar num cargo de liderança na sua empresa. E hoje você é um assistente. Sua meta é ser um gestor, um gerente. Então agora você tem que abrir essa meta em passos. Você quer ser um líder, então você tem algumas ferramentas necessárias para ser um líder. Saber se comunicar, conhecimento da área, conhecimento técnico. Você vai ter que ajudar as pessoas. E isso é legal de explicar também. Às vezes, as pessoas entendem que chegar num cargo de liderança, por exemplo, é simplesmente sentar numa cadeira e mandar. Está totalmente errado quem pensa dessa forma. O cargo de liderança, ele vai muito além disso. As pessoas vão te pedir ajuda, te pedir feedback, te pedir até para pôr a mão na massa. Às vezes você explicando, às vezes você dando feedback, a pessoa não vai entender. Então você tem que sentar lá e fazer e demonstrar. Tá vendo? É assim que pode ser feito, para que as pessoas te enxerguem como líder. Senão você só é um babaca com um cargo, entendeu? Então esses passos são primordiais. Quando eu busquei a vaga de analista de planejamento, a primeira coisa que eu fiz, me perguntei o que é que um analista faz. Basicamente isso. Se pergunte, o que o próximo passo para sua carreira faz? E a partir daí você começa a trilhar. No meu caso lá, eu tinha que melhorar um pouco no Excel, conhecer banco de dados, estudei e consegui a vaga. E depois fui passando passo a passo dentro dos meus objetivos. Pode doer um pouco o que eu vou falar agora, mas às vezes, para o seu objetivo, o próximo passo é sair da onde você está. Às vezes mudar de cidade, mudar relacionamento, mas é importante você olhar onde você quer estar daqui 10 anos e a partir daí começar a tomar as decisões agora, porque senão você não chega lá. Após colocar a divisão de alcance, é importante que isso fique à sua vista, no fundo do celular. Sabe o painel de fundo? Toda vez que você abrir seu celular, não esqueça das suas metas. Coloca no plano de fundo do computador, grave vídeo, mande para as pessoas te lembrarem. Amarre fitinhas nos dedos ou no braço para você lembrar das suas metas. Lembre que você tem 10 anos para percorrer. Em alguns momentos você vai se esquecer disso. Procure boas referências. Após você definir as metas, é importante agora você olhar para o mercado e falar: quem já conseguiu fazer isso que eu quero fazer? Não necessariamente fazer a mesma coisa, tá? Você colocou a meta de se tornar mestre de karatê. Não necessariamente você tem que procurar somente mestres de karatê. O mestre de luta, ele vai passar por muitos caminhos semelhantes a outros mestres de luta. Preconceito da sociedade, da própria família, não entendendo aquilo como uma profissão, enfim, esse tipo de coisa. Então você tem que buscar referências de pessoas que provavelmente dentro da sua bolha passaram pela mesma coisa e conseguiram sair de lá. Pode ter sido um cozinheiro, um empreendedor, desde que na sua bolha não seja algo comum. Você tem que buscar referência de pessoas que conseguiram chegar no seu próprio objetivo. E aí você começar a identificar pontos iguais destas pessoas. Mais uma coisa muito importante, tá? Busque referências alcançáveis. Você almeja se tornar um investidor da Bolsa de Valores, consiga viver com o rendimento de lá, beleza? Você vai se espelhar justo no Barsi, o cara que o ano de 2022 ganhou mais de 1 milhão por mês. Pô, ele é 1 em 1 milhão. Vai chegar no momento que você vai olhar e falar: putz, não vou conseguir chegar em 10 anos. Busque referências que você consegue alcançar de passo a passo. Se você quer começar a investir na Bolsa e nunca investiu, busque referências que começaram a investir há pouco tempo. Pergunta como ela começou, pede feedbacks, esse tipo de referência. E aí você começa a usar isso como uma métrica, como por exemplo, você conseguiu amizade com um investidor e ele conseguiu investir, sei lá, 100 mil.
E no momento você tem 5 mil para investir. Cara, como é que ele fez para chegar nos 100 mil? Começa a estudar isso e coloca isso como uma meta. Dentro do valor que você está iniciando e pro valor que você quer chegar, é muito mais palpável. E você vai ter contato muito mais fácil com esse investidor de 100 mil. O que ganha 1 milhão por mês, talvez não vai nem te dar ouvido, e não é por maldade dele. É porque chega muita gente querendo falar com o cara. E ele não vai conseguir atender todo mundo. Seguir referências que você consegue alcançar é fundamental para validar o que você está fazendo e também você entender o passo da sua meta alcançável. Ele é alcançável, então vou olhar ele como referência inicial e ao chegar nele, eu busco novas referências. R mas corrija mais rápido ainda. Tenho alguns amigos que vivem dizendo que pior que errar naquilo que você está fazendo é você não fazer. Infelizmente, sou muito perfeccionista em algumas coisas. Já deixei oportunidades na mesa porque eu pensava demais. O meu maior medo era errar. E agora com o canal, com o podcast e toda a vivência na área que eu atuei durante 12 anos, eu posso te dizer que tentar vale infinitamente mais realmente do que não errar. Porque às vezes dentro do seu plano, sua meta, você vai se surpreender com coisas que você não sabia e tá tudo bem. Quando acontece o erro, como você analisa? Como você sabe que é o erro? E aí tá a cereja do bolo. Você já ouviu falar sobre PDCA? Mas eu vou explicar aqui, tá? PDCA nada mais é do que Plan, Do, Check, Act. O que isso quer dizer? Nossa, o inglês é perfeito, né? Tá bom. Plan, planeje. Fundamental para quem quer fazer qualquer coisa ou chegar em algum lugar. A chance de você errar reduz absurdamente, mas você vai errar. Muita gente planejou viagens, muita gente planejou negócios, muita gente planejou um monte de coisa e veio a pandemia. Não tinha como prever, não tinha como se planejar a situação dela. Alguns achavam que ia demorar 3 meses, outros 6, 1 ano, e lá se foi 2 anos, quase 3. Então, planejar vai te ajudar, mas não vai evitar. Qual é o próximo passo? Faça. Executar. Por que executar? Porque você não sabe o que vai acontecer. Se você demorar para executar, vem uma pandemia, por exemplo, e barra tudo. Te viu o plan e o do. E agora você tem o check, que é verificar, analisar, identificar se está funcionando ou não. E aí que está a cereja do bolo. Vamos dizer que você abriu uma padaria. Se você não foi lá e descobriu como funciona a padaria, estudou sobre os negócios de uma padaria, nesse momento você não vai conseguir validar isso, se está com problema ou não. E se você não sabe, você não consegue corrigir. Para poder, nesse momento, já corrigir rapidamente o problema. E aí você estancar o ferimento. Após a checagem, identificar tudo o que aconteceu, você vai para acting, agir. Pensa, você planejou, do planejou, você foi executou. Aí quando você executou, você foi lá checar, verificar, identificando um problema, você vai agir sobre ele. Quais são os passos que eu tenho que fazer para corrigir esse problema? É um problema fácil? É um problema que eu tenho que esperar? Qual que vai ser a sua ação em cima deste problema? Vamos lá, por exemplo, da padaria novamente. Você estudou, aprendeu sobre a padaria e teve um problema ali que você identificou que é um problema. Opa, isso daqui não estava dentro do que eu aprendi. Sabe corrigir? Não, né? Porque ela saiu dos planos. Então o que você vai fazer? Opa, vou me atualizar, vou identificar se isso é fácil. Lembra do passo de você fazer novos relacionamentos que vivenciam o que você vive? Então, esse é o momento. Liga para aquele lá, ô seu Zé, cara, lembra que eu conversei com você sobre a padaria? Pô, aconteceu isso aqui, já aconteceu com o senhor? Como você resolveu? Então você vai buscar referências no mercado, aprender mais para poder corrigir esse problema. Agora você volta para o seu planejamento. Existirá coisas no seu planejamento que vão tomar mais tempo do que você esperava. Às vezes 1 hora a mais, 2 horas a mais do seu dia, às vezes 1 semana, 1 mês. Você tem que estar bem consciente desse plano para você poder fazer essas mudanças. Isso é planejar novamente. Essa métrica do PDCA, ela não é um título, não é algo que você faz uma vez e acabou. Não, ela é constante. Você planejou, você executou, você verificou e agora você está agindo sobre ela. Então o que acontece? Você tem que planejar novamente. Ajusta as métricas que você pode ajustar e começa de novo. E você faz isso em constante. Você vai poder errar 1 milhão de vezes, desde que você conheça o que você está fazendo, passo que você está
é checar rapidamente se há um erro ou não, corrigi-lo rapidamente e voltar para o caminho. No livro Na Raça, do fundador da XP, Guilherme Beltimont, ele fala muito disso, como foi importante para a XP não acertar, mas errar e corrigir os erros rapidamente. Então a XP acertou depois que errou muitas vezes, só que ele foi corrigindo, agindo em cima do erro, tentando ser o mais rápido possível. Tem uma passagem no livro onde ele deixa isso bem claro, de alguns projetos que alguém virou e falou: isso daqui pode funcionar daqui 6 meses, 1 ano. Tá, mas não está funcionando agora. E a gente não vai conseguir bancar esse projeto durante 6 meses, 1 ano. Então vamos estancar isso aqui e vamos fazer outro projeto. Isso também tem que estar muito dentro do seu plano de carreira. Eu pretendo virar analista em 2 anos. Eu vi que em 2 anos vai ser muito mais difícil. 2 passos você pode dar. 1, acelerar o processo para aquilo que você está fazendo, que você identificou que poderia ser positivo e tenta outro caminho. Ou identifica um outro plano onde você possa chegar perto do seu objetivo, onde você vai ter uma renda muito próxima, e aí você pula para o segundo plano. Não é fácil, pode ser complicado. Você desenhou um objetivo muito maior, onde ser analista de planejamento é um dos passos. Então, se você conseguir outra função que vai te dar a experiência igual para você chegar no seu objetivo de 10 anos, muito mais rápido do que você desenhou, então às vezes é a melhor opção. Lembra o primeiro passo. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você definiu bem aonde você quer chegar, você pode pegar atalhos no meio do caminho. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal Vai na Raça. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Que vocês consigam entender aqui os pontos que eu coloquei sobre plano de carreira. As pessoas olham de uma forma administrativa e não é. Se você está numa empresa onde você definiu seus objetivos e entendeu que ela não é o melhor lugar para você atingir, mude o mais rápido possível. Ah, Wendy, você fala, mas não é fácil. Não, não é. Mas se você não tentar, lembra? Então já muda isso também na sua cabeça. Você vai conseguir outro emprego, você vai conseguir seus objetivos, e às vezes você não vai conseguir na primeira e na segunda, mas você vai. Deixa aí no comentário se você curtiu, se você gostou de fato, se você já faz algo do que eu disse ali, ou pretende fazer. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí para ajudar a gente. Deixa seu like se você gostou de fato do conteúdo. Aperta o sininho aí para receber as novidades. Isso é bom para você, que vai ter sempre conteúdos. Isso é bom para mim, porque eu gasto um esforço aqui. E é bom para o canal, porque o canal começa a ganhar mais relevância. Ganhando mais relevância, ganha mais visibilidade. E isso vai ajudar a trazer muito mais conteúdo. Hoje não é possível. E sempre, tá? Sempre. Nunca se esqueça. Vai na raça.